Olá, caros alunos da Engenharia de Produção da Univesp, estamos iniciando o nosso último tópico da disciplina Tópicos Avançados em Engenharia de Produção e temos uma particularidade em que nos faz vir aqui nesse momento apresentar a vocês o tema e o nosso convidado. O tema, como a gente já abordou na semana passada, é um tema de fronteira, é um tema novo para as atividades da gestão de operações no Brasil e fora do Brasil também. E nós tivemos a oportunidade de ter presente nesse momento o professor Henrique Luiz Correia, que é um professor aqui do Brasil, a origem dele é da Escola Politécnica e hoje ele se encontra nos Estados Unidos trabalhando em uma grande instituição de ensino na Flórida. Muito bem, então a diferença é que vocês não vão ter aqui um vídeo com a imagem do professor Henrique Correia dissertando sobre o tema que, como eu disse, é um tema de fronteira que envolve uma convergência entre indústria 4.0, que é a grande situação do momento, nesse contexto de uma revolução 4.0 que a sociedade mundial vem vivendo há alguns anos. A questão da amplitude de serviço que essa nova tecnologia está trazendo e, evidentemente, os impactos de sustentabilidade. Então, o professor Henrique ele tem uma linha digamos, de exposição muito atualizada que busca uma certa convergência com esses três grandes temas. Então, vocês vão ouvir o professor Henrique narrar as suas ideias. Ele preparou um conjunto de slides que sustentam a sua fala, né? E assim vocês vão poder interagir com as ideias dele, o conteúdo. Ele também preparou um texto que nós estamos disponibilizando para vocês acompanharem com mais detalhes, além da exposição que foi gravada, tá? A gente está muito ansioso, esperando que vocês gostem desta forma de fazer a exposição do conteúdo e, com certeza, a gente vai estar aqui à disposição para receber as dúvidas que possivelmente vocês tenham e as orientações de alguma situação que não ficou clara para que a gente possa enviar para vocês. Então, vamos ouvir o professor Henrique Correia. Eu espero que vocês gostem, porque eu tenho certeza que é um tema muito atrativo, naquela ideia de uma especialização que poucas pessoas em engenharia de produção têm. E vocês podem ter isso ao prestarem atenção no que propõe o professor Henrique Correia e identificarem que isso é uma oportunidade. Então, tenham muita atenção, aproveitem bem a exposição que vocês vão ouvir a partir de agora. Olá, meu nome é Henrique Correia, eu sou professor de gestão de operações do Rollins College nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir nesse pequeno videoclipe 3 tendências que eu vejo estão influenciando substancialmente o mundo da gestão de operações. E eu vejo que essas 3 tendências elas têm certa convergência positiva entre si. Então, eu queria discutir um pouquinho com vocês essas 3 tendências. As 3 tendências são a indústria 4.0, a servitização e a sustentabilidade. E eu vou propor para vocês que está existindo uma certa convergência entre essas 3 tendências importantes. Então, vamos lá. Inicialmente, a primeira tendência para a gente discutir é a tal da indústria 4.0. Bom, como é que a gente entende indústria 4.0? Indústria 4.0 vamos dizer, a influência, a disponibilização de uma quantidade desproporcionalmente grande em relação a eras anteriores de informação que a gente tem vindo de todas as entidades envolvidas em cadeias de suprimento. Todas essas informações sendo disponibilizadas em tempo real, com interligação de todos os processos de negócio envolvidos em cadeias de suprimento, e todos os atores, máquinas, equipamentos, pallets, equipamentos de transporte, e vai por aí afora, que participam dessa criação de valor. Essa massa de informações permite também, com o uso dessas novas tecnologias,
a criação de cadeias de suprimento que sejam dinâmicas, no sentido de conseguir responder a alterações no mercado e nas tecnologias, que sejam otimizadas, porque eu tenho algoritmos hoje otimizantes que conseguem tratar essas informações de forma rápida e otimizada, e controladas em tempo real e organizadas por meio de interconexão, e a gente pode até chamar integração digital. Eu e você que estudamos administração de cadeias de suprimento, sabemos que integração é uma palavra-chave essencial em cadeias de abastecimento. Quais são as tecnologias envolvidas na indústria 4.0? E aqui eu vou só mencioná-las. Eu sugiro fortemente que você leia o material de apoio que eu disponibilizei para ser usado junto com esse clipe aqui. Tem as tecnologias de hardware na indústria 4.0 e eu listo as seguintes: manufatura aditiva, tradicionalmente chamada impressão em 3 dimensões, veículos autônomos, robótica avançada e a internet das coisas. E tem as tecnologias de software da indústria 4.0. Big Data Analytics e inteligência artificial, machine learning, realidade virtual e realidade aumentada e a tecnologia de blockchain. Nesse material escrito que eu disponibilizei para vocês, vocês vão achar uma descrição detalhada de cada uma dessas tecnologias e qual é o impacto que elas estão tendo nas cadeias de suprimento hoje em dia e no futuro. Bem, só para ilustrar alguns exemplos, né? Tecnologia de veículos autônomos. Isso aqui não é ficção científica para 2030. A Volvo e a Uber estão hoje planejando lançar um serviço em 2019, um serviço de transporte urbano individual de passageiros, muito parecido com o que a Uber já presta hoje de serviço, mas usando carros autônomos já a partir desse ano, como dissemos. Um outro exemplo interessante da indústria 4.0 é a internet das coisas, né? A internet das coisas é uma rede de dispositivos físicos que cresce cada vez mais, e aí a gente está falando em máquinas, veículos, eletrodomésticos e outras entidades físicas que incorporam eletrônica embarcada, entendido como software, sensores, atuadores e mecanismos de conectividade que permitam que essas coisas se conectem entre si e conectem-se e troquem dados com outras entidades dentro das cadeias de suprimento, entendidas como os softwares de gestão, os tomadores de decisão e outras entidades relevantes para a boa tomada de decisão e a boa integração de cadeias de suprimento. Na minha opinião, a internet das coisas é um dos pilares fundamentais da indústria 4.0, se não o fundamental. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês da internet das coisas funcionando ou em relação a um eletrodoméstico familiar a todos nós, que é uma máquina de lavar roupa. Se a máquina de lavar roupa está conectada à internet, talvez a primeira vantagem que você veja é poder controlá-la pelo seu tablet, pelo seu telefone celular. Tá, isso é interessante, mas talvez não seja o mais importante. O que talvez seja mais importante seja que os fabricantes dessa lavadora agora conseguem uma visibilidade da lavadora, mesmo depois da lavadora sair da porta da fábrica. Então, os fabricantes conseguem informação sobre, telemetricamente, como é que essa lavadora está sendo usada, quais são os programas que são mais populares junto aos seus clientes, qual é a carga média que se usa, qual é o desgaste das peças que está acontecendo. Com tudo isso, eles podem aperfeiçoar o projeto dessas lavadoras. Mas isso não é só. Pensa, por exemplo, numa empresa prestadora de serviço que disponibiliza o sabão em pó antes mesmo de você perceber que precisa, porque ele está recebendo informação sobre como é que você está usando e quanto você está usando dessa lavadora de roupa. Pensa também em prestadores de serviço passando a disponibilizar a lavadora de roupa para você sem que você tenha que comprá-la e, a partir daí, coletando informações de quando você está utilizando, qual é o peso da roupa que você está lavando, baseado no uso que você está fazendo da máquina, ele então cobra de você um custo variável, não o custo fixo de ter que comprar uma máquina, pelo uso daquela lavadora. Então, esses são todos serviços que se alavancam, que se permitem a partir da conexão dessas coisas na internet das coisas. Bem, a segunda tendência importante para a gente discutir é a tendência de servitização. E isso pode ser encapsulado na frase de efeito que o cliente precisa de furos e não precisa de brocas. Isso quer dizer o seguinte:
o cliente precisa do benefício do produto físico, ele não precisa ter a propriedade do serviço físico. Tem vários benefícios do ponto de vista do cliente e do ponto de vista do fornecedor para servitização. Por exemplo, do ponto de vista do fornecedor, servitização é bom porque os serviços são mais difíceis de copiar. Então, eu prefiro, como fornecedor, oferecer um serviço que pode me dar mais vantagem competitiva sustentável. Eu também, quando ofereço um serviço, eu assino um contrato com o meu cliente. Esse contrato tem uma duração. Enquanto essa duração está correndo, esse cliente é meu, ele está retido. E todos nós sabemos que o cliente retido é mais lucrativo do que um cliente eventual. Uma terceira vantagem seria que os serviços são menos sujeitos à comoditização. Hoje em dia, os produtos são todos muito parecidos entre si. Como os serviços são menos comoditizados, eu posso me diferenciar mais e comandar lucratividade superior também a partir disso como fornecedor. Do ponto de vista do cliente, eu também tenho vantagens importantes da servitização. Por exemplo, os custos fixos são transformados em custos variáveis, eu pago pelo uso. Eu, como cliente, posso me beneficiar da experiência do meu fornecedor. Então, se alguém está me disponibilizando uma máquina de lavar, eu não tenho que ficar preocupado agora com quem eu chamo para manutenção. Eu chamo o meu fornecedor, que é um expert em máquinas de lavar. Os clientes também, aí clientes industriais, na hora que eles terceirizam a prestação de serviço, por exemplo, em servitização, eles podem se concentrar mais nas suas atividades core, né, nas suas atividades e competências essenciais. Então, do ponto de vista do fornecedor e do ponto de vista do cliente, há vantagens claras do ponto de vista econômico de adotar a servitização. O que não está muito estabelecido é o impacto da servitização com os outros dois componentes desta terceira tendência que a gente identifica, que é a pressão que a sociedade organizada está colocando sobre as empresas por mais sustentabilidade. Então, mais sustentabilidade significa as empresas deveriam não só se focalizar no seu objetivo econômico de lucro, mas também responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Então, vamos conversar agora das convergências que nós falamos no início. Primeira convergência que eu vejo, indústria 4.0 facilita a servitização. Então, o exemplo que a gente deu foi muito claro. Na hora que eu tenho veículos autônomos, eu consigo muito mais substituir a posse, a propriedade do carro pelo consumidor por um contrato de nível de serviço que o consumidor assina de disponibilidade de serviço de locomoção. Então, eu nem preciso ter um carro, porque a indústria 4.0, no aspecto veículos autônomos, permite que serviços sejam oferecidos na forma de uma subscrição de serviços de transporte urbano, por exemplo. A segunda convergência que eu vejo é que servitização favorece sustentabilidade. Então, primeira convergência, indústria 4.0 favorece servitização. Segunda convergência, servitização favorece sustentabilidade. Por quê? Porque pensa o seguinte, se um fabricante meramente vende os bens físicos para um cliente, os seus projetistas, os seus designers, eles vão só se preocupar na hora de escolher as suas matérias-primas, os seus processos, em minimizar custo. Ele não vai se preocupar em manutenção do valor daquele bem ao longo do processo de uso e disposição final, após o fim da vida útil do produto, pelo cliente. Porque na hora que eu vendi o produto, eu lavo as minhas mãos. Mas, se o produto físico que eu estou produzindo vai continuar de minha propriedade, porque o que eu passo a oferecer para o meu cliente é o benefício do uso daquele produto mais do que o produto em si, na hora que eu sei que no final da vida útil do cliente, aquele produto continua meu, fabricante, que eu vou ter que trazê-lo de volta, eu vou tentar alterar as minhas decisões de projeto, de design, para conseguir tornar esse produto o mais durável possível e, no final da vida útil, que ele mantenha o máximo de valor, porque ele continua meu. Então, manter o máximo de valor significa ser possivelmente upgraded, conseguir se transformar num produto de vamos dizer, geração mais recente, que ele consiga ser remanufaturado, que ele consiga ser reciclado. Por quê? Porque isso tudo significa eu recuperando valor daquele meu
investimento inicial. Conclusão dessa provocação para vocês. Existem 3 tendências inexoráveis: Indústria 4.0, servitização, sustentabilidade. Indústria 4.0 possibilita e melhora as condições para que servitização possa acontecer em muitos setores industriais. Terceiro ponto, servitização, por sua vez, alinha melhor incentivos dos designers, dos gestores das empresas na cadeia de suprimento, no sentido de favorecer decisões que venham a tornar a empresa mais sustentável. Outra conclusão clara é que mais pesquisa, evidentemente, é necessária. Então, isso aqui é só uma provocação rápida para vocês. Eu convido vocês a ler o material escrito que foi disponibilizado juntamente com esse clipe e que vocês tornem-se estudantes e tornem-se possivelmente pesquisadores para ajudar a fazer essa área e essas tendências e convergências cada vez trabalharem mais para a sociedade como um todo e não só para favorecer lucro de determinadas empresas. Um grande abraço para vocês, foi um prazer estar com vocês. Bom, caros alunos, eu tenho certeza que vocês tiveram muitas novidades com a exposição do professor Henrique. Realmente, a gente fica encantado com uma tendência que, digamos assim, torna o papel do engenheiro de produção muito mais atuante e muito mais, digamos assim, adaptado a essa demanda que, digamos assim, essa sociedade 4.0 global vem trazendo de reflexão, né? E a engenharia de produção, com certeza, será uma das engenharias muito demandadas em função da sua forma multidisciplinar e como atuar no contexto de uma gestão integrada de conhecimentos tecnológicos, de pessoas e tudo que envolver otimização de processo. Então, esse é o grande desafio. E a grande contribuição desse texto que vocês estão tendo contato do professor Henrique e essa exposição das suas ideias é que nós vamos precisar muito dessas reflexões, precisar muito desse envolvimento que vocês estão, digamos assim, nesse momento com esse tema, que, como a gente já adiantou, o nosso tema para a segunda parte da disciplina vai ser Indústria 4.0. E vamos, então, aprofundar algumas coisas que o professor Henrique Correia muito bem exemplificou, né? Então, esse conceito de servitização mesmo é um conceito ainda pouco explorado aqui no Brasil, mas que com a Indústria 4.0, com a tecnologia avançada que nós temos nesse momento sendo implantada no Brasil, com certeza o que hoje parece que não é muito verdadeiro ou possível ainda, mas num espaço de tempo muito curto isso vai acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado e estamos prontos para orientá-los em dúvidas ou outras situações que vocês entendam ser necessárias. Muito obrigado e até um próximo encontro.